eu acho. Vamos deixando o povo voltando enquanto a gente vai falando aqui. Então, a gente estava falando de descrição física e descrição psicológica. Você não vê tão bom, tão macio, tão leve, Quando eu falo de descrição física, eu estou falando de descrever a pessoa. Ah, eu conheci um rapaz, ele era alto, meio careca, tinha físico atlético. Isso é descrição física. Quando eu digo, por exemplo, o sorriso dele ilumina meu dia, é uma descrição da personalidade. Quer dizer que ele é expansivo, que ele é alegre, que ele é otimista, então que ele tem boas características psicológicas. Então, nós temos a característica psicológica, que é da personalidade da pessoa, dizer que alguém é otimista, dizer que alguém é boa pessoa, tem bom caráter, ou tem caráter duvidoso. Isso é característica psicológica. E quando eu descrevo a pessoa em si, se eu digo que ela é ruiva, que ela é morena, que ela é loira, que ela é afro, então, se eu faço essa descrição é física, certo? Então, a pessoa, os personagens, quando eu falo personagens, são os arquitantes do texto, que podem ser personagens mesmo do texto, de um texto, por exemplo, Machado de Assis, o Brás Cubas e a Capitu, por exemplo, personagens, mas pode ser personagens que estão numa reportagem. Como eu disse para vocês agora, poderia ser, por exemplo, o prefeito de Goiânia e o governador do estado. Né? São personagens também. Se eu precisar fazer uma descrição, quando eles estão no texto, nós também chamamos de personagens. Certo? Tudo bem, gente? Está aqui? Sim. Então, agora nós vamos falar de gêneros textuais com tipos descritivos. Gênero textual é o tipo de texto. Então, aliás, o gênero textual está dentro do tipo descritivo. O gênero são os textos que nós temos na nossa sociedade, os textos que nós temos aqui na nossa comunidade, certo? Então, que tipo de texto? Nós temos Machado de Assis, como eu acabei de citar, é um texto literário. Nós podemos ter a reportagem, é um tipo de texto, é um gênero textual. Nós podemos ter um relatório, é um gênero textual. Uma bula de remédio é um gênero textual. Uma música é um gênero textual e assim por diante. Então, vários gêneros textuais possuem tipologia descritiva. Então, dentro dos tipos descritivos, nós podemos ter vários gêneros textuais. Por exemplo, uma carta argumentativa, ela não pode ser do tipo descritivo, certo? Uma carta argumentativa, ela precisa ser do tipo dissertativo. Eu não preciso ficar descrevendo, porque a carta não tem personagem, a carta eu não preciso descrever local, na carta eu não preciso descrever um espaço, eu não preciso descrever objeto, eu não preciso descrever nada. Na carta é argumentar. O que eu tenho que fazer na carta argumentativa é expor o meu ponto de vista. E para isso eu não preciso descrever. Então, a carta argumentativa é um gênero textual e não é do tipo descritivo. O texto literário é um gênero textual e é do tipo descritivo. Então, vários gêneros textuais possuem tipologia descritiva. A descrição pode aparecer em um número de revista, em manuais de instrução e em relatórios, por exemplo. Os gêneros que mais utilizam a estrutura descritiva são o laudo, o relatório, a ata. Então, o laudo é o laudo médico. O laudo médico, eu preciso que... Ou você pega lá um resultado de uma radiografia, tem o laudo. Nesse laudo vai descrever, olha, essa pessoa está com perda óssea de tanto por cento, isso, nesse osso, tal, tal, tal. Pronto, é isso. Ou o laudo de uma obra. Então, vai descrever os problemas estruturais, elementares da obra, para que a pessoa que leu aquilo ali entenda o que significa e tome uma providência. Então, um laudo
é descritivo. Um relatório. Vamos lá na obra fazer um relatório da obra? Ou vamos fazer um relatório dos produtos que nós temos lá na empresa tal? Então, esse relatório é descrever quais produtos, o que eles têm, se precisa de tal forma de acondicionamento, se eu preciso colocar esse produto, por exemplo, no lugar fresco, se é no lugar refrigerado, se eu posso deixá-lo no tempo. Então, isso precisa de um relatório para descrição. Uma ata de reunião é descritiva, eu conto quantas pessoas tinha na reunião, o que cada pessoa disse, como as pessoas se apontaram para isso. Então, isso também é descritivo. O guia de viagem é descritivo. O guia de viagem é aquele folder que você vai lá na CVC, eles te dão um folder. Esse folder vai dizer, olha, Fortaleza tem tais praias, tem tais lugares de visitação. Ou você olha na internet, você olha, observa que para ir para tal lugar, lá na Bahia, você precisa ter tantos reais, gasta um dia para ir, ou gasta 4 horas a viagem de ida e volta, e você pode se aproveitar de tais e tais e tais coisas. Então, isso é o guia de viagem. E os textos literários, também um tipo de gênero textual. Então, o que são os gêneros textuais? O laudo, o relatório, a ata, o guia de viagem e o texto literário. Tudo isso é gênero textual e tudo isso do tipo descritivo. Tudo bem até aí? Qualquer manual é descritivo e é estático, é? O manual, Isso. o manual também é descritivo. Mas é estático? Como? Estático? Tipo uma descrição estática? Descrição estática, justamente. O manual é de uma descrição estática. O manual é aquele que vai dizer como que você deve, por exemplo, instalar a televisão na sua casa. Ou você compra lá um micro-ondas, precisa instalar o micro-ondas, ele precisa ter tantos centímetros de largura de um lugar para o outro, porque senão ele não funciona. Então, ou então vai dizer, olha, na temperatura tal, o micro-ondas cozinha tais coisas. Na temperatura tal, ele descongela. Então, ele está te dando orientações. Essas orientações vêm de maneira descritiva. Por isso que o manual é descritivo e é uma descrição estática. Mas ele é estática por quê? Por ser um objeto? Porque não vai mudar. Tá? Estática entendi. não muda. É daquele jeito. Então, se o Júnior compra um micro-ondas, as informações para o Júnior é a mesma que para a Helena, é a mesma para o Samuel, é a mesma para todo mundo. Certo? Entendi. Então, não muda, é estático. Então, olha o texto literário aí, os exemplos que eles vão dando, né? Triste fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Ele diz assim, ó, ela não era feia, amorenada, com seus traços acanhados, o narizinho mal feito, mas galante, não muito baixa nem muito magra, e a sua aparência de bondade passiva, de indolência de corpo, de ideia e de sentidos. Era até um bom tipo das meninas a que os namorados chamam bonitinhas. O seu traço de beleza dominante, porém, eram seus cabelos, uns bastos cabelos castanhos com tons de ouro sedosos até ao olhar. Nós temos que tipos de descrição aí? Descrição física ou descrição psicológica? Descrição física. Aponta para mim descrição física. Onde? Cabelos. Cabelos Magra. Magra. Narizinho mal feito. Mal feito. Então ele começa lá, ó, não era feia, certo? Amorenada, descrição física, não é? Narizinho mal feito. O que mais? Muito magra. Muito magra. Baixa. Não muito baixa. Com tons de ouro sedosos até o olho, até o olhar. Baixa, isso mesmo. O cabelo castanho, tons de ouro sedosos. Então, isso aí é característica física. Tem psicológica também?
Quando ele diz aí, por exemplo, com seus traços acanhados, o que ele quis dizer com seus traços acanhados? Ela é uma pessoa o quê? O que é uma pessoa acanhada? Tímida. Tímida. Simples. Você não é uma característica psicológica? Ser Sim. tímido ou ser extrovertido é uma característica psicológica. Então, quando ele diz aqui, ó, traços acanhados, característica psicológica. Aquele também traço, beleza dominante também? Onde é que tá a beleza dominante? Não vi. Ah, tá. O seu traço de beleza dominante. Isso. Significa dizer o que esse beleza dominante? Que é bela. Bela? Beleza dominante é físico ou é psicológico? Eu acho que físico. Então, a beleza dominante quer dizer que ela tinha uma beleza que sobressaía, não é? As demais meninas da idade dela, do jeito dela, dos meninos. Bondade passiva, conta? Certo. Então, isso aqui, a beleza dominante é físico. Quando ele fala mal feito é físico, mas galante. Galante é o quê? Que esse nariz é engraçado, não é? É até engraçadinho, é até bonitinho, é até interessante o nariz. Então, isso aí é psicológico. Hein, professora? Bondade passiva, conta? Como... Deixa eu ver onde é que tá aqui. Isso, ó. Sua aparência de bondade passiva. O que é bondade passiva? Ela é boa sem que as pessoas peçam para ela ser, não é? Ela simplesmente é boa, é boazinha, né? Indolência de corpo. Indolência de corpo é físico ou é psicológico? Eu acho que físico, porque se refere ao corpo, né? Isso. Indolência quer dizer que ela não sente dor, que é um corpo indolor, que é um corpo que não sente. Então é físico ou psicológico? Psicológico? É psicológico, porque o corpo sente, não é? Tem que sentir. Por isso, para ser físico, tem que sentir. Se você der um chute aí na mesa, você vai sentir. Então, se ela fala que ela é indolência de corpo, é por conta dessa passividade dela aí, ó. É tão abobalhada que nem sente as coisas do mundo, certo? Então, aqui nós temos descrição no texto literário. Vamos no relatório. Modelo de relatório descritivo do portal escolar. É um menino muito concentrado. Então, isso aqui, sabe quando faz conselho na escola? O dia lá que eu conselho para ver se o povo vai passar ou não vai passar? Aí, os professores fazem esse tipo de relatório aqui, tá? É um menino muito concentrado, esperto, inteligente, amigo, carinhoso, está sempre preocupado com o bem-estar de seus colegas para conseguir uma relação harmônica em sala de aula. Gosta sempre de ajudar seus colegas na resolução das atividades e isso contribui fortemente para a formação de sua personalidade. Quanto ao aspecto cognitivo, foi possível observar os seguintes aspectos. Lógico-matemático. Tem muita facilidade na resolução de continhas de soma, subtração e multiplicação. E devemos continuar nessa prática. Percebo uma dificuldade em interpretação da resolução de probleminhas. Sempre procuro fazê-lo entender e conto também com a ajuda da família para o crescimento desse ponto. Então, esse aqui é um relatório descritivo que se faz na escola, aluno por aluno. A professora da sala que faz. Então, olha, aqui nós temos assim, a primeira parte é um menino concentrado. Psicológico ou físico? Psicológico. Psicológico. Esperto. Psicológico. Psicológico. Gente. Psicológico. Amigo. Psicológico. Carinhoso. Psicológico. Porque nesse relatório a gente pode observar tudo aqui, ó. Fala, gosta sempre de ajudar seus colegas.
Nesse tipo de relatório, diferentemente de um relatório que se faria, por exemplo, numa obra, esse tipo de relatório, ele não exige, ele não importa dizer se esse menino aqui, se ele tinha o olho verde, azul ou castanho. Não importa. O que importa para um relatório descritivo escolar? Importa a capacidade psicológica desse ser, não é? Então, isso que ela está dizendo o tempo todo. Ele tem raciocínio lógico, matemático, psicológico, né? Ele tem um aspecto cognitivo. Cognitivo é de inteligência, né? Do que ele pode ou não pode aprender. Então, isso é psicológico. Ele gosta de ajudar os outros, psicológico. Ele tem uma relação harmônica, então ele ajuda os coleguinhas. Ele não provoca confusão na sala de aula. Ele está sempre pronto para poder manter a harmonia da sala, psicológico. Porque nesse tipo de relatório não caberia dizer se o menino é alto, baixo, se é moreno, se é isso, se é aquilo. Não importa, tá? Aqui não importa. Mas é uma descrição, um texto descritivo ainda assim. Guia de viagem, trecho de Descobrindo a Chapada dos Guimarães. Impressionantes paredões de arenito vermelho alaranjado, marcas registradas da Chapada dos Guimarães, dão as boas-vindas aos turistas que aportam na cidade, a apenas 69 quilômetros da capital Cuiabá. Porta de entrada do Parque Nacional. A cidadezinha que leva o mesmo nome da reserva oferece pousadas confortáveis, restaurantes aconchegantes e uma pracinha onde fica a bucólica Igreja de Santana, que nos finais de semana funciona como feirinha de artesanato durante o dia e ponto de encontro dos visitantes quando a noite cai. A 11 quilômetros do centro da vila, o parque, criado em fins dos anos 80, ocupa uma área de 330 quilômetros. O cenário perfeito combina cerrado, cachoeiras e canyons, além de rupestres e formações rochosas que enchem os olhos de ecoturistas e esotéricos. Os caminhos conduzem ainda ao cartão postal da Chapada, a Cachoeira Véu de Noiva, com 86 metros de queda, vista panorâmica e lindos sobrevoos das escandalosas araras vermelhas. Lá embaixo, há um poço de águas cristalinas, mas os banhos são proibidos. Fora da reserva também há muitas belezas. Uma das mais encantadoras é a caverna Aroixari, uma gigantesca gruta de arenito, 10 metros de altura por 60 metros de largura, com inscrições rupestres. Seu conjunto inclui ainda a Lagoa Azul, de águas transparentes e mergulho proibido. O complexo fica a 46 quilômetros da Chapada e também só é acessível com acompanhamento de guias. Viram a descrição que se faz, então, da Chapada dos Guimarães? Aqui nós temos, por exemplo, quando ele diz aqui, ó, vamos olhar aqui embaixo, ó, águas transparentes. Essas águas transparentes é uma descrição objetiva ou subjetiva? Objetivo? Objetiva. Objetiva. Ó, escandalosas araras vermelhas. Objetiva ou subjetiva? Subjetiva, não? Objetiva também. Objetiva. Elas são realmente escandalosas e vermelhas. Combina, então, cerrado, cachoeiras e canyons. E aqui? Objetiva ou subjetiva? Objetiva? Objetiva. E aqui, quando ele diz, enchem os olhos de ecoturistas e esotéricos. Objetiva ou subjetiva? Subjetiva? Subjetiva, né? Encher os olhos significa agradar, não é? Então, subjetiva. Muito bem. Vamos ver aqui mais em cima. Quando ele fala de impressionantes paredões de arenito vermelho alaranjado. Objetiva. Objetiva. Quando ele fala que as pousadas são confortáveis, os restaurantes são aconchegantes. A igreja é bucólica. Isso é objetivo ou subjetivo?
Objetivo? Subjetivo. Porque dizer que a pousada é aconchegante, ou o restaurante é aconchegante, a pousada é confortável, de repente você chega lá e não gosta nada, tem esse restaurante, então é subjetivo. Colocou Ah, entendi. para poder, né, Quando acrescentar. ele fala Então, nesse tipo. da entrada, o quê? Como? Quando ele fala da questão da Tá cortando, Júnior, não tô te entendendo. tu fala das Não, foi tudo. você quer escrever, eu leio, Júnior. Escreva lá no chat. Ah, das distâncias. Sim. As distâncias também são objetivas. Não vai ser mais longe para mim, mais perto para você. Então, é objetivo. Tudo aquilo que é de fato é objetivo. Se eu disser para você, então, que eu andei 130 quilômetros para chegar a Goiás Velho, você também vai andar 130 quilômetros. Porque de Goiânia até lá são 130, não tem outro jeito. É esse tanto de quilômetros. Então, quando ele fala de quilômetro, é uma descrição, você está certo, e é uma descrição objetiva e estática. Certo? Certo. Lindo lugar, quando puderem, vão lá, que é bonito mesmo. Observe nos exemplos a seguir a descrição objetiva e a descrição subjetiva, além da descrição estática e da dinâmica, bem como as espécies comentador e narrador apontadas por Travalha, Comer, Rezar e Amar, de Elizabeth Gilbert. O xamã, como podemos ver, era um velhote baixinho, de olhos alegres. Olha, o que ele diz? Era um velhote baixinho. Baixinho, descrição estática, que não vai crescer, porque já que era velhote. Uma descrição estática e uma descrição objetiva. Mas dizer olhos alegres, o que significa dizer olhos alegres? Feliz. É uma pessoa feliz, de bem com a vida, não é? Então, é quem descreve isso aqui que está enxergando esses olhos alegres. Então, isso é subjetiva, ok? Pele morena avermelhada e uma boca quase sem dentes. Quando ele fala da pele morena avermelhada e uma boca quase sem dentes, é objetiva ou subjetiva? Objetivo. Estática ou dinâmica? Estática. Isso. Então, cuja semelhança em todos os aspectos, como Yoda de Guerra das Estrelas, era impressionante. Era impressionante. Objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Isso, subjetiva. Seu nome era Ketulier. Ele falava inglês irregular e muito engraçado. Inglês irregular, isso aqui é descrição objetiva. Mas muito engraçado. Subjetivo. Subjetivo. Não havia um tradutor disponível para quando ele empacasse em alguma palavra. Então, aqui nós temos descrições subjetivas e descrições objetivas. Observe que na descrição retirada do livro Comer, Rezar e Amar, o texto é guiado como algo exterior e o conteúdo trata de localizar, dar características ou partes do que está sendo descrito, o que no caso é o xamã. Isso sem interferência do estado emocional, afetivo ou psicológico de quem diz. Desse modo, há uma descrição objetiva. O mulato, de Luiz de Azevedo. Vamos ver aqui. Mulato agora. O Dias, que completava o pessoal da casa de Manuel Pescada, era um tipo fechado como um ovo. Olha como que o Dias era. Fechado como um ovo. O que quer dizer fechado como um ovo? Não falava com ninguém? Não falava com ninguém, né? Ele era uma pessoa que não gostava de público, ele não gostava de conversinha pro lado dele, certo? E significa fechado como um ovo, então significa dizer que ele não falava com ninguém. Descrição objetiva ou subjetiva? Objetiva?
Subjetiva. Subjetivo. O Dias era um ovo choco. O que quer dizer a pessoa ser um ovo choco? Que não se cheirava bem. Não, Fechado. Ranzinho, né? Como diz a minha avó, não é uma boa bisca, certo? Então, que mal denunciava na casca a podridão interior. Dizer, então, que o Dias era fechado como ovo, era um ovo choco, que não denunciava a podridão interior, tudo isso são questões subjetivas. É a forma como esse narrador enxerga o personagem Dias. Então, você pode, por exemplo, dizer assim, olha, fulano de tal, nossa, é uma pessoa boa demais na conta. É uma pessoa boa, uma pessoa amiga, uma pessoa que está pronta para isso e aquilo. Aí o Júnior pega e fala assim, não, mas eu conheço esse cara aí, não é assim, não? Você que tá vendo isso aí. Nossa, se ele puder passar a perna em alguém, ele passa. Se ele tiver condição de vender alguma coisa para ganhar mais dinheiro e fazendo com que a pessoa sofra com isso, ele faz. E não é isso aí que você está falando, não. Então é uma descrição subjetiva. Eu enxergo a pessoa de um jeito, o Júnior enxerga de outro jeito, certo? Então, todavia, nas cores biliosas do rosto, biliosa vem de bilis, né? Verde. Então, o rosto dele é esverdeado, né? Não tinha nem cor, pessoa. Do desprezo do próprio corpo. Então, cores biliosas é objetivo. Do desprezo do próprio corpo, isso aqui é objetivo ou subjetivo? Objetivo? Objetivo. Na taciturnidade paciente, aquela exagerada economia, taciturnidade, a pessoa taciturna é aquela pessoa voltada para dentro de si mesma, né? Não gosto de conversar, não gosto... É o que as pessoas aqui em Goiás chamam de... como é que é o nome, gente? Esqueci agora o nome. Eu ia dizer para você, esqueci. A pessoa é muito fechada, sistemática, né? A palavra aqui em Goiás, fulano é sistemático. Sistemático significa dizer, ele não conversa com todo mundo, ele tem a cara fechada, ele não vai sair por aí rindo, falando bom dia, certo? Então é isso que a pessoa taciturna, a pessoa fechada, voltada para si mesma. Então, taciturnidade paciente, daquela exagerada economia. Isso aqui é subjetivo ou objetivo? Tipo, ele achou exagerado, né? E pode ser subjetivo, não você. Objetivo. Subjetivo, não? Tudo que estiver falando da pessoa enquanto psicológico da pessoa é subjetivo, certo? Tudo que estiver falando do psicológico da pessoa. Tudo que estiver falando características psicológicas. O que são características psicológicas? É dizer se alguém é amigo ou se a pessoa é avarenta, mão de vaca, ou se a pessoa é triste, ou se a pessoa é alegre, se a pessoa é otimista, se a pessoa é alta astral, se a pessoa é para baixo. Isso tudo é do psicológico da pessoa. São coisas que você não vê estampada no corpo. O que estiver no corpo é físico. O que estiver na alma é psicológico, certo? E é subjetivo. O da alma é subjetivo. De repente, a pessoa, ela é de um jeito tal, ela é sisuda, ela é taciturna, ela é sistemática para tratar lá com Vinícius. Mas comigo não, comigo ela gosta de conversar, ela gosta de falar, ela brinca, ela ri. Não tem assim? Então, isso é subjetividade. A pessoa também pode ser assim ou assado, dependendo do contexto. Não, eu não quero conversar com fulano. Não gosto do Antonielton, não vou conversar com o Antonielton. Então, vou fazer cara feia para ele, né? E aí o Antonielton vai ter o que é uma descrição minha, que eu sou uma pessoa que vive de cara feia, enquanto que o Vinícius eu converso todo dia, toda hora, e com o Vinícius eu brinco, eu rio e não sei o quê. E o Vinícius fala, não é assim não. Por isso que é subjetivo. Depende do olho de quem vê. Continuando o texto. Adivinhava-se-lhe uma ideia fixa, um alvo para o qual caminhava. Olha, ideia fixa. Nós temos uma outra descrição aqui, ó. Ideia fixa é subjetivo ou objetivo? Objetivo.
Objetivo. Adjetivo. Tio. Não desenhava quaisquer meios. Não desenhava quaisquer meios para chegar mais depressa aos fins. Para chegar mais depressa aos fins. Objetividade. Aceitava sem examinar. Sem examinar. Objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Subjetivo. Qualquer caso, desde que lhe parecesse mais curto, tudo servia, tudo era bom, contanto que levasse mais rapidamente ao ponto desejado, enriquecer. Quanto à figura, repugnante. Olha, repugnante. Objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Subjetivo. Mas quando Professora, ele... volta, Oi. volta um pouquinho lá em cima. Sim. Só um pouquinho só pra mim ver. Ó. Esse um alvo para qual caminhava é objetivo? É objetivo. Porque o alvo Ok. é objetivo e tático. Ah, tá, ok. Só isso mesmo. Aí ele diz, então, onde nós está? Magro e macilento. Magro e macilento. Macilento é a pessoa que tem a pele flácida, né? A pessoa vai envelhecendo, vai ficando com a pele mais flácida. Isso é macilento, tá? Então, magro e macilento, isso é objetivo ou é subjetivo? Oi? É objetivo? Objetivo. Um tanto baixo, um tanto curvado, pouca barba, testa curta, olhos fundos. Tudo isso aqui é o quê? Objetivo. Objetivo. Tudo está no corpo, certo? O uso constante dos chinelos de trança fizeram ali os pés monstruosos e chatos. Pés monstruosos. Isso é objetivo ou subjetivo? Subjetivo, né? Objetivo? Subjetivo? Mas dizer que o pé é chato, isso é? Objetivo. O pé monstruoso quer dizer que o pé é feio. Ele está achando aquele pé feio. Mas dizer que o pé é chato, chato você percebe, né? O pé é chato mesmo, pessoa de pé chato. Então isso é objetivo, é do corpo. Quando ele andava, lançava-os desairosamente para os lados, como o movimento de palmípedes andando. Então andava igual um pato, né? Então, quando ele descreve a forma de ele andar, é uma descrição objetiva. Então, nesse trecho, você pode observar que vai terminar a qualquer momento aí, tá? Nesse trecho, você pode observar que há características, partes ou elementos da personagem Dias fundidas a uma expressão dos sentimentos, afetividade e estados psicológicos daquele que diz. Você pode verificar isso, por exemplo, quando o narrador chama a figura de repugnante. Isso é psicológico, é subjetivo. Além disso, o objeto é descrito na forma como ele é visto e sentido, do desprezo ao próprio corpo, isso é objetivo, da taciturnidade paciente daquela exagerada economia, um ovo choco que mal denunciava a casca da podridão interior. Desse modo, não havendo preocupação com detalhes exatos do que é descrito, e sim com a transmissão da impressão que se quer causar, há uma descrição subjetiva. Então, dizer a respeito da podridão, dizer a respeito da exagerada taciturnidade dele, descrição subjetiva. No que concerne a descrição estática, que explica como são os objetos e seres, observe a seguir. Então, agora nós vamos ver a descrição estática, tá? Homens Invisíveis, de Leonêncio Nossa. Quando os homens entram na aldeia, há inúmeros potes de cerâmica espalhados por todo o terreiro. Muitos deles estão cheios de uma bebida fermentada à base de mandioca. Outros contêm frutos da floresta, como açaí, patauá e buriti. Papumpa vê cerâmicas tão bem feitas quanto as das mulheres marubos mais habilidosas. As panelas e os potes produzidos por elas sempre foram famosos no Amazonas. Então, aqui nós temos uma descrição de seres, né, de como as panelas, os potes, a bebida dentro dos potes, o lugar, né, onde eles estão espalhados, que é uma descrição estática. Estática significa dizer que não vai ser alterado de lugar.
Aqueles potes cerâmicos estão espalhados ali pelo terreiro, que é o espaço onde eles estão, e eles estão sempre cheios dessa bebida fermentada, quer dizer que sempre estão lá do mesmo jeito. Por isso que é uma descrição estática. Agora leia o exemplo a seguir de 101 dias em Bagdá, de Asni Siestart. Vamos, deixa eu ver quantos minutos estão faltando, senão não dá tempo de ler. Vamos ao centro de imprensa para saber se há alguma novidade. Quando entramos no estacionamento, vemos que todos os membros do centro de imprensa correm em direção ao Tigre. Ouvem-se disparos de metralhadora ao longe e nos apressamos em seguir como nossos colegas. Os disparos atingem a superfície da água e o rio engole as balas. Olha que interessante isso aqui, ó, essa descrição. O rio engole as balas. É uma descrição objetiva ou subjetiva? Objetiva. Subjetiva? Objetiva. Objetiva? Até subjetiva, até porque o rio não engole, né? Então é uma comparação. Lembra que a gente pode ter uma comparação, uma metáfora? Então as balas caem dentro da água do rio, é isso que ela está dizendo. Então 5 barcos patrulham a margem. Alô? Voltou? Voltou? Voltou. Então 5 barcos, sim. Não? 5 barcos patrulham a margem. Os soldados procuram entre os juncos e tentam fazer marola para dificultar que alguém se esconda na água. O alarme soa. Sabe-se que o helicóptero norte-americano foi atingido e os pilotos pularam de paraquedas. A história do piloto abatido tinha se transferido da escola secundária de Al-Kindi para a margem do rio, perto do Ministério da Informação. Note-se que nesse trecho há uma descrição em movimento, porque as coisas estão acontecendo. As balas estão indo e vindo, não é? Os barcos estão ali patrulhando a margem, então os barcos não estão parados. Os helicópteros norte-americanos estão sendo atingidos naquele momento. Então, por isso que é uma descrição em movimento. Então, sendo uma descrição dinâmica. Ela caracteriza movimentos, eventos, como uma dança, uma tempestade, uma festa, dizendo como são. Nesse caso, se descreve um tiroteio. Quanto à distinção, então a cena descrita aí é o do tiroteio. Quanto à distinção entre a comentadora e a narradora, se entende que os exemplos anteriores são de espécie narradora. Eles se referem sempre a uma